Tá ligado? Bom dia, amados. Hoje, aqueles que chegaram mais cedo, estava dizendo ao pastor que agora nós estamos vendo, de fato, uma igreja, não é? Porque esse órgão aí, de fato, faz toda a diferença, não é? Enche a igreja lá. É muito bonito. Os mais antigos são mais acostumados com órgão, né? Entendeu? Isso é para os velhos da igreja matarem as saudades. Muito obrigado aí, reverendo, pela deferência desse órgão. Isso aí foi uma doação aí da Miriam para a igreja. E a gente fica muito satisfeito. Em nome do conselho, quero agradecer a Miriam e a família pela doação do órgão. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E leremos dos versos 8 a 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 8 a 16. Capítulo 17, de 8 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Senhor, a tua palavra foi aberta. Peço agora, Senhor Deus, que tu nos ajudes, ó Pai amado, a interpretá-la, a aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. É em nome de Jesus é que oramos. Amém. Esse episódio que acontece aqui, depois é referendado, validado por Jesus Cristo na sua aplicação, passa-se num período bastante complicado da vida de Israel. Israel estava espiritualmente mal, muito mal, devido à má conduta do rei e também de todo o povo que seguia o rei e aplicava em suas vidas aquela situação. Na verdade, eles tinham abandonado a Deus e estavam adorando Baal. Já vinha essa sequência de reis, e Onri, que era o pai desse rei atual, tinha sido mau e tinha idolatrado, ele era um desonesto, era vingativo, praticava toda sorte de injustiça, né? Mas o povo continuava apoiando o seu rei, tanto apoiou que numa disputa que ele teve com outro, né, sucessor, ele venceu com o apoio do povo. O povo gostava de ser rei, apesar de todas as barbaridades que ele fazia espirituais dentro de Israel. E foi sucedido por seu filho, por Acabe, que foi pior ainda, né? Pois ele diz o estatuto que ele abandonou completamente os estatutos de Deus. Ainda foi lá, recebeu como esposa Jezabel, que era uma estrangeira, adoradora de falsos deuses, que piorou mais a situação de Israel. Diz a palavra de Deus que Acabe era mau perante o Senhor,
e fez pior do que todos quanto antes dele, isto é, foi pior ainda do que Onri. E diante dessa idolatria do povo, e por não escutarem mais os profetas de Deus, que tinham vários profetas de Deus, Israel foi acometido de um castigo, tá certo? Por uma grande seca, que durou 3 anos e meio. E com isso as lavouras se acabaram, a produção acabou do país, o país foi para a miséria, e houve uma grande fome lá em Israel, tá certo? Gerou desabastecimento do próprio povo, mas o povo não se dobrava e continuava aceitando essas idolatrias que lá existiam. Elias e outros profetas pregaram para o povo, avisaram o povo, aconselhavam o povo, mas o povo não ouvia, o povo não queria ouvir. Então, acontece agora esse episódio que nós acabamos de ler, esse grande milagre, milagre da multiplicação do azeite e da farinha, nessa viúva de Sarepta. Pergunta que eu quero fazer para os irmãos: todos aqui acreditam em milagres? Vocês acreditam em milagres? Bom, isso todo mundo acredita. Ninguém duvida que Deus possa fazer milagres. Porque milagres são naturais à fé cristã. Tá certo? E a Bíblia nos mostra isso de ponta a ponta, tá certo? E que mesmo hoje nós podemos ver milagres nas nossas vidas. Às vezes a gente não percebe o milagre acontecendo. Mas o fato de você chegar em casa vivo já é um grande milagre nesse país. É uma proteção divina. E todos aqueles que creem em Deus de fato têm que acreditar em milagres. Uma religião sem maravilhas é uma religião falsa. E uma teologia sem maravilhas, tá certo? De Deus é uma pura heresia apenas. Então Deus está sempre operando milagres em nossas vidas. Ele nos dá o milagre da vida, o milagre do sustento diário através da sua graça. Deus é gracioso, nos dá a vida, o sustento, a estabilidade, não é? Agora, de todos os milagres que nós vemos e temos visto, nós temos visto grandes milagres acontecerem também. Essa não é a igreja que fica propalando milagres, não é? Mas nós temos visto milagres aqui. E peço que a igreja veja os milagres acontecendo. Nós temos visto aqui na oração de quarta-feira à noite quantos milagres aconteceram, milagres mesmo, verdadeiros, coisas difíceis, e aconteceram. E tem acontecido. Deus tem respondido às orações dessa igreja. Mas, acima de tudo, o maior milagre que pode acontecer é o milagre da conversão. Porque Deus transforma bandidos em pessoas comprometidas com a sua palavra e santos. Esse é o maior milagre. Não é? Exemplo, nós vemos no Antigo Testamento a conversão de Manassés. Foi um péssimo, mau, fazia de tudo. Sacrificava os filhos, fazia de tudo. No entanto, se converteu, não é? Diz a palavra de Deus em Crônicas que ele foi um rei que andava de acordo com a sua palavra depois. Nós vemos muitos inimigos dos cristãos que se converteram. Por exemplo, Paulo. A conversão de Paulo foi um grande milagre, não é? Lá existia um coronel angolano em Angola que chamava Jorge Mongopolini, que era péssimo, matava, perseguia cristãos. E hoje é um Gideão, pregando a palavra de Deus, distribuindo o Novo Testamento. Então, Deus faz milagres, restaura casamentos, cura enfermos, tá certo? Opera grandes maravilhas em todo o tempo. Nós, muitas vezes, é que não paramos para ver os milagres de Deus acontecerem. Não é? Então, que Deus opera, então, milagres, nenhum cristão duvida. Mas nós pouco paramos para observar a ação de Deus. Não é? E alguns agem desrespeitando essa soberania de Deus. Muitas vezes queremos controlar a Deus. Nós vemos aí algumas comunidades chamam, venham hoje porque ocorrerá grandes milagres. Venham porque hoje Deus vai operar curas, vai operar milagres. Quando toda comunidade que falar isso, fujam dela, porque isso não é de Deus. Tá certo? Essas
premissas que seguem, né? Porque o homem natural, né, não consegue entender essas coisas, não consegue perceber as questões espirituais. Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, nos diz isso. 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: ora, se o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isto é, o discernimento da ação de Deus é dada àqueles que têm o Espírito Santo. É essa que é a grande verdade. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, ao analisarmos esse texto, nós vamos ver aqui muitas verdades quando Deus opera milagres. Tá certo? Nesse texto da Elias e a viúva de Sarepta, nós temos que ver primeiramente que Deus é soberano. Deus faz milagres quando quer, da maneira que quer, quando Ele quer, segundo o propósito dEle. Ninguém pode determinar a hora e o dia do milagre. Então Deus utilizou Elias aqui, né, para ir a um determinado lugar, operar o milagre em Sarepta, na região de Sidom. Sarepta é uma região, é uma antiga cidade costeira, fora de Israel, que pertencia aos sidônios, não é? Na costa, lá na costa do Líbano, onde seria o Líbano hoje, tá certo? Seria lá em Sarafant, no Líbano de hoje, nessa região. Era um território, na época, fenício. E, então, Deus aqui mostra uma coisa importante. Ele não opera milagres porque a pessoa era boa ou era má, se era crente, se era não crente, ou por qualquer outro motivo que nós possamos imaginar. Ele opera milagres para quem Ele quer, quando quer e onde quer, de acordo com o seu propósito. Então, Deus não se sujeita a ordens, nem qualquer forma de ordenança de homens. Então, qualquer igreja que marca dia, local, hora de milagres, é heresia. É tapiação, isso é tapiação. Existia nesse tempo, então, essa grande seca. A fome estava cometendo todo o povo de Israel. Mas é interessante que Deus opera esse milagre na vida de uma viúva estrangeira fora de Israel. Ele não deveria ter efetuado esses milagres para o seu povo, que estava passando a mesma necessidade, mas não, ele vai operar esse milagre fora. E tem um propósito nisso, tá certo? Fez Elias andar aqui 200 quilômetros a pé naquela época para ir lá nessa região, na casa dessa viúva, tá certo? Da maneira dele, da forma que ele quis fazer. Jesus mostra esse capítulo, ele valida essa mensagem, quando Jesus demonstra, então, que havia muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, tá certo? Porque Elias foi enviado a uma estrangeira e não foi enviado às viúvas de Israel. O mundo inteiro tinha necessidade, mas a necessidade vai ser para aquela viúva em especial. Lucas 4, 25 a 26, traz a palavra de Jesus nesses termos. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Não é? Então, a ênfase que Jesus dá nessa passagem da viúva de Sarepta não teve em vista nada. Ele não está falando do milagre, da multiplicação da farinha e do azeite. E sim o fato de ele ter sido enviado, Elias ter sido enviado para uma mulher estrangeira, mesmo havendo em Israel muitas viúvas carentes da mesma situação. Mas viúvas carentes que não honravam os seus profetas. E é por isso que Jesus cita isso. Porque Jesus está falando no contexto exatamente quando ele não era honrado em Nazaré, tá certo? E por isso ele cita essa passagem, tá certo? Porque assim como Jesus não era honrado e não foi respeitado em Nazaré, dizendo que os profetas não são honrados em sua terra, Elias e os profetas de Deus não estavam sendo ouvidos e honrados lá
em Israel. Não é? Então, esse é o motivo. Por isso, Deus deixa de fazer um milagre dentro de Israel e vai fazer lá fora. Porque Deus tinha um ensino a dar para o povo. O milagre que estão esperando eu vou fazer para outros, porque vocês não me honram. Essa que é a verdade. Então, Deus está demonstrando com clareza para o povo de Israel o erro que eles estavam e a necessidade que eles tinham que se voltar a Ele e honrá-lo como deveria ser. E não adiantava clamar, não adiantava pedir, não adiantava chorar. Tá certo? Deus aqui está dizendo uma coisa: vocês não me honram, eu não faço. E eu faço milagre onde eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, com o propósito para mostrar para vocês o que eu quero. Então foi esse o motivo. Então Deus é soberano, isso fica claro nisso. É interessante também que Deus opera milagres nas crises. A situação da viúva aqui era de extrema necessidade. Ela não tinha mais esperança, tá certo? Ela já não tinha mais nada para fazer, ela não tinha mais o que comer, ela estava com aquele punhadinho de farinha ali, de flor de farinha que ela tinha, tá certo? Um bocadinho de azeite, ela ia fazer os pães, ela sabia que ia comer aquilo e depois eles iam morrer de fome, ela e o filho. Não é? Mas então, Deus faz aqui o milagre. E é interessante mostrar, sabe o quê? Porque Deus não opera milagre enquanto existe recurso humano. Certo? Não adianta você pedir milagre se você tem recurso humano à tua disposição. Use os recursos que Deus está te dando. Isso já é um milagre. Tá certo? Ah, você quer uma cura. Tá bom, mas tem a cura ali. Vai lá se curar. Tem um médico, tem um hospital, tem o tratamento. Não é verdade? Não é isso? Vai atrás. É isso que Deus. Eu já estou te dando isso. Então, enquanto há recursos humanos dados por Deus, né? Por quê? Porque não há glória para Deus naquilo que os homens pensam que eles podem fazer. E Deus faz o milagre para Ele ser glorificado. A glória é dele. Então o ser humano acha que as soluções sempre estão em suas mãos e é capaz de resolver todos os problemas. Mas Deus permite que chegue a crise a tal ponto que a situação fica insustentável. Aí Ele opera o milagre e assim o homem reconhece a glória e a boa mão de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho, meus amados, no último instante. Ele derrotou Golias depois que o exército inteiro de Israel já tinha desistido. Ele curou Ezequias, tá certo? Quando de fato Ezequias se rendeu a Deus. Então Deus opera milagres e pode operar milagres nas nossas vidas. Mas coloque na mão dele o realizar, para que ele seja glorificado. Não queira dar uma ajudinha, um empurrãozinho para Deus. E a fé é isso. A fé aparece com força quando nossos esforços terminam. Porque o reconhecimento do milagre de Deus gera louvor a Deus. Uma ocasião, eu estava numa situação financeira muito difícil, mas muito difícil mesmo. Não tinha mais solução. Eu tinha 2 propriedades. Falei, eu vou vender uma propriedade e vou resolver o problema. Coloquei à venda a propriedade e nada. Mas eu falei, eu vou vender esta propriedade porque a outra eu gostava muito. Eu tinha uma chácara que eu não queria vender. Eu gostava muito de lá. Tinha até pensado, às vezes, em morar lá, de tanto que eu gostava. Mas Deus diz, não. E a situação foi piorando, e eu não tinha mais solução. Até o dia que, de fato, eu me rendi a Deus. Me ajoelhei, orei, chorei e disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser agora. Agora não tem mais solução. O Senhor é que manda. Eu senti no meu coração, como se uma voz tivesse dito para mim com todas as letras, está resolvido. E eu levantei dali com toda a certeza que Deus ia resolver a situação. Quando eu cheguei na minha empresa, entrei numa escola, sentei lá, tocou o telefone. Tocou o telefone, uma pergunta, ele fazia assim, você tem aquela chácara ainda? Eu falei, tenho. Mas eu quero comprar de volta, você quer me vender? Aí eu falei, Senhor, vou vender. Tá certo, o senhor que está mandando, eu vou vender. E falei, quanto é que você me paga? Naquela época era 40 mil, sei lá, reais, uma coisa assim.
Ele falou, não, eu te pago $40.000. Falei, meu amigo, muito obrigado, senhor, já sei quem fez isso para o senhor. Tá certo? Eu ia vender em reais, o senhor me paga em dólar. Quer dizer, o dobro, o triplo. É ou não é? Muito bem, e vendi. E resolvemos os problemas. Então, veja como Deus opera, mas quando você de fato se rende aos pés dele. Quando acabam as soluções humanas, aí Deus vai operar em sua vida. Isso é um fato que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, tá certo? Desde que a gente... Isso para mim foi um ensino muito grande. Deus trabalhou no meu coração e me ensinou, de fato, a crer em Deus. Crer na operação dele, na solução que ele traz, né? Então, aqui o que eu quero dizer é o seguinte, que a promessa de Deus, aqui, nesse milagre, não está vinculado na questão do azeite, da multiplicação do azeite, da farinha, isso aí é de menos. Aqui o grande ensino, tá certo, é dizer, a glória é do Senhor. Tá certo? Esse é o ensino, tá certo? E o ensino que ele está dizendo aqui, vocês me abandonaram, vocês deixaram de olhar para mim, tá certo? Por isso, o milagre não vai ocorrer em Israel. Eu poderia fazer esse milagre em Israel, né? Mas não fez. Não fez. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, nós, cristãos, não podemos perder de vista o nosso olhar. Querem milagres nas nossas vidas? Não deixa de olhar para Jesus Cristo, nosso autor e consumador da fé. É Ele que vai fazer o milagre. É Ele que vai determinar as coisas. Porque nele está todo o poder, nos céus e na terra. Tá certo? Então é isso que nós temos que ter. Agora, é importante saber que, em terceiro ponto, é que Deus faz milagre para aqueles que obedecem à sua palavra. Então, Deus havia ordenado à viúva que desse comida. Deus ordenou essa viúva e ela obedeceu, mesmo não sendo do povo de Israel. Lá no verso 9 diz isso, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, pois ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Eu ordenei essa mulher para dar comida. Então, ela obedeceu aquilo que Deus tinha ordenado para ela. Tá certo? Então, essa mulher, mesmo sabendo que entregaria o que restava para ela e para o filho, ela obedeceu e deu comida ao profeta. Ela honrou o profeta. E era isso que Deus queria, que houvesse honra aos seus profetas. Então, foi um ato de obediência à palavra de Deus. Abraão não recusou dar ao seu filho. A Bíblia demonstra, então, que Deus é favorável àqueles que respeitam a Deus, que temem a Deus. Diz lá em Isaías 66, 2 assim, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Vejam bem, Deus é favorável ao pobre e abatido de espírito. A quem? A quem treme na palavra de Deus. Isto é, a quem obedece à palavra de Deus, que está coerente com os mandamentos de Deus, que aceita corretamente aquilo que Deus ensina. Então, não há na Bíblia qualquer suporte, né, que Deus venha se simbolizar em função de mazelas sociais, tá certo? O que está acontecendo, né? Deus mostra misericórdia para aqueles que o obedecem. Para aqueles que o obedecem. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam mandamentos. Está lá em Deuteronômio. Faço misericórdia a milhares dos que me amam. Então, por que Deus ordenou a uma viúva estrangeira que cuidasse do profeta Elias? Ele não poderia ter sido mandado para alguma das casas viúvas de Israel? O motivo aqui é bem claro. Seus filhos de Israel não obedeciam às palavras de Deus estabelecidas na sua lei e não davam ouvidos aos seus profetas, igualmente não acatariam o que Deus mandava, se ele mandasse cuidar do profeta Elias. Pelo contrário, eles estavam perseguindo Elias.
Se os filhos de Abraão não se sujeitavam a Deus, visto que constantemente era enviado por Deus profetas e mais profetas para repreenderem os filhos de Israel, tá certo? Definitivamente, os filhos de Deus não acolheriam Elias, e Deus sabia disso. Então ele manda como exemplo a uma estrangeira, tá certo? E não só assim, porque o grande milagre mesmo não foi nem essa multiplicação. Logo em seguida, nós vamos ver que o grande milagre foi ressuscitar o filho dessa viúva. Então, Deus faz grandes milagres na casa dessa viúva, porque ela tremia diante e obedecia à palavra de Deus. Então, meus amados, a obediência à palavra de Deus é fundamental em nossas vidas. Vocês querem milagre? Deus até pode fazer milagre a uma pessoa que nem crente é. Mas tem que ter um propósito, claro. Na vida do crente, ele tem uma premissa. Na vida do crente existe uma premissa: cumprir a sua palavra, tremer diante da sua palavra. Crente, tá certo? Relaxado com a palavra de Deus, não está apto para receber milagres e bons sinais de Deus. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O que Deus nos pede? Deus nos dá tudo gratuitamente. Nos dá a salvação, nos dá a garantia do céu, nos dá tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos obedecer a palavra. Certo? Nós temos que ser, de fato, justos diante de Deus. E isso significa que nós temos que ser obedientes à sua palavra. O fato é que nós muitas vezes somos desobedientes. Aí choramos, temos que nos arrepender, não é? Porque somos humanos também. Então, nos arrepender e, de fato, derramar o coração diante de Deus, pedir perdão e nos corrigir. É isso que Deus exige de nós. Deus entende as nossas dificuldades, mais do que qualquer um outro. Porém, a glória sempre é dele. E nós não podemos deixar de entender isso. Então, concluindo, meus amados, esse episódio bíblico aqui, referendado por Jesus, esclarece muito para nós e para os nossos dias. O nome dessa viúva nem é citado na Bíblia, nem se sabe quem que é. Mas ela nos deixou aqui um exemplo de obediência, de humildade, tá certo? Elas sabiam que, mesmo dando para o profeta e obedecendo a palavra de Deus, eles não morreram. O risco era dela, mas ela confiava que se Deus mandou, eu faço. Mesmo sabendo que ela poderia morrer. Então, ela colocou a sua fé em prova, acreditando na palavra do profeta. Tá certo? E é nesse fato de fé, nesse passo de fé que ela deu, acreditando na promessa de Deus, ela abriu espaço para que grandes milagres acontecessem na vida dela. A preservação da sua vida, da vida do filho, a multiplicação dos pães, não é? Que aqui acontece, a cura do filho, a ressurreição do seu filho. Não é? E o mais impressionante de tudo é que ela se abriu aqui para crer num Deus que ela não conhecia, que ela era de outro povo. Mas ela se permitiu acreditar na única chance que ela tinha para ajudar alguém, mesmo que isso trouxesse morte para sua casa. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Porque Elias e a viúva e o filho dela comeram fartadamente por muitos dias. Nós sabemos que se fartaram até que acabou a seca, que veio a chuva, veio as monções, e daí veio de novo a fartura para a terra. Pense quantas coisas ruins estavam acontecendo. Seca, fome, morte. E também nós temos que ver quantas coisas ruins nos cercam, diariamente, né? Nós temos problemas financeiros, violência, falta de amor, compreensão, necessidades. Tudo pode nos levar a não acreditarmos mais. Perder a nossa própria fé. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Quando nós olhamos para o nosso país caminhando para um abismo e clamamos ao Senhor, dizemos: Senhor, o Senhor não, parece que Deus não está vendo isso. Nós temos que crer que Deus tem o controle disso. E que Deus sabe o que vai fazer. E qual o motivo. E haverá um grande milagre, podem ter certeza disso. Haverá um grande milagre que nós veremos ainda. Tá certo? Porque não é só que talvez ainda não chegamos, né?
no pio ainda. Nós não chegamos no pio, no lugar que Deus quer, né? Porque a fé, meu amigo, é algo inexplicável, tá certo? E só vive o milagre quem tem coragem de colocá-la em prática, isto é, uma fé prática. Vamos continuar firmes em Cristo Jesus, nós podemos continuar clamando pelo nosso país, nós podemos continuar clamando, mas não percam de vista uma coisa. Vamos clamar que Deus preserve o seu povo, porque o castigo que esse país está passando, meus amados, é em função da sua idolatria, da sua irreverência e de uma série de fatos que esse país tem feito. Tá certo? Que a maioria do povo é ímpio. É ímpio. E não vem me falar em 40 milhões, 50 milhões de evangélicos, qualquer coisa assim. Tá certo? Tem muito joio e pouco trigo nisso. Muito joio e pouco trigo. Porque eu não estou vendo. Se tivesse de fato 40 milhões, 50 milhões, sei lá, de evangélicos, verdadeiros cristãos, comprometidos com a palavra de Deus, esse país já estava transformado. Mas os primeiros corruptos, ladrões, que sujam e envergonham a palavra de Deus, são esses que se dizem crentes. Nós estamos desacreditados, meus irmãos. Hoje a dificuldade, quando fala que eu vou contratar alguém, o que ele é? Ele é crente, meu Deus, dá medo. Dá medo. Dá medo porque que testemunho ele vai dar? É ou não é? Eu tenho dúvidas disso. Então, primeiro eu preciso ver. Pagar para ver. E essa é a dificuldade que nós temos. Mas a viúva de Sarepta, um episódio que nos chama a atenção aqui, é um exemplo que nós nunca podemos deixar de acreditar, apesar das circunstâncias. Tá certo? Mesmo que quando nós não enxergamos solução nenhuma, ela virá, e virá de forma surpreendente. Basta tão somente crer e nos ajoelharmos e clamarmos por aquilo que nós queremos. Pedi e vos abrirá. É para nós insistir. Jesus nos ensinou que nós devemos ir como a viúva lá fazia no juiz. Pediu, 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 até que ele atendeu. E nós temos que continuar clamando. Porque o fato de nós continuar clamando e orando é sinal de que acreditamos na operação de Deus. E devemos sempre crer que Jesus opera em nossas vidas, quando de fato nós nos rendemos aos seus pés. De fato, tá certo? E milagres acontecem naqueles que creem e obedecem e tremem diante da soberania e do poder de Deus. Deus não aceita ser ofendido. Deus não aceita ser tratado como um moleque. Deus não aceita. Deus é Deus. Veja com quem nós estamos tratando. Deus é Deus, nós não somos nada. E nessa situação que temos que nos colocar. E aqueles que fazem isso, Deus vai operar maravilhas. Segundo a sua soberania, tem que ter um propósito, porque a glória de Deus é para sempre. Então, quero encerrar com isso, dizendo, soli deo glória. Amados, que Deus nos ajude nisso. Amém?